Hoje eu vou pegar como versículo de referência Provérbios capítulo 31, versículo 25, que diz assim: fale com sabedoria e ensina com amor. A parábola de hoje se chama a parábola do professor. Um jovem encontra um senhor de idade e lhe pergunta: "Se lembra de mim?" E o idoso diz assim: "Não." Então o jovem diz que ele era aluno dele. E o professor pergunta: "O que você está fazendo? O que você faz para viver?" E o jovem responde: "Bem, eu me tornei professor." "Ah, que bom, como eu," disse o idoso. Aí ele: "Pois sim. Na verdade, eu me tornei professor porque você me inspirou a ser como você." O idoso, curioso, pergunta ao jovem que momento foi que o inspirou a ser professor. E o jovem conta a seguinte história. Um dia, um amigo meu, também estudante, chegou lá no colégio com um relógio novo, muito bonito, por sinal. E eu decidi que eu queria aquele relógio para mim. E aí eu roubei o relógio, tirei do bolso dele. Logo depois, meu amigo notou o roubo e imediatamente reclamou ao nosso professor que era você. Então você parou a aula e disse assim: "O relógio do parceiro foi roubado durante a aula hoje. Quem o roubou, devolva." Eu não devolvi, porque eu não queria fazer isso, professor. E aí, você disse assim pra gente: "Então, todo mundo fecha os olhos, porque só procuraria se todos estivéssemos com os olhos fechados." Então fizemos isso, professor. E você foi de bolso em bolso e quando chegou no meu bolso, encontrou o relógio e pegou. Você continuou procurando os bolsos, né, de todos e quando terminou disse: "Abram os olhos. Já tenho um relógio aqui em mãos." Professor, você não me disse nada e nunca mencionou o episódio. Nunca disse quem foi que roubou o relógio. Naquele dia, você salvou a minha dignidade para sempre. Foi o dia mais vergonhoso da minha vida. Mas também foi o dia em que a minha dignidade foi salva de não me tornar um ladrão, uma má pessoa e etc. Você nunca me disse nada e mesmo que não tenha me repreendido ou chamado a minha atenção para me dar uma lição de moral, eu recebi a mensagem claramente. E graças a você entendi que é isso que um verdadeiro educador deve fazer. Você se lembra desse episódio, professor? E o professor responde: "Me lembro sim da situação, do relógio roubado, que eu procurava em todos. Mas eu não lembro de você, porque eu também fechei os olhos enquanto procurava." O que a gente aprende com essa parábola de hoje? Se é para corrigir, você precisa, se para corrigir você precisa humilhar, você não sabe ensinar. Não é todo mundo que tem um dom como esse, de educar. Essa parábola serve para todos nós. Como pais, como filhos, como professores, como pastores, né? Como ser humano. Se você, para corrigir, você precisa humilhar, você não sabe ensinar. Que a gente possa aprender com esta parábola. Porque depois eu fiquei pensando assim, nossa, professor não repreendeu o menino que roubou. Mas o menino foi muito inteligente. Ele entendeu o recado. Ele não foi repreendido na frente de todos, mas para ele sabe. É a mesma coisa quando acontece com Deus. A gente se mostra uma pessoa massa, né? Para as outras pessoas, nossa, é uma bênção, né? Mas lá no fundo você sabe se você fez mal a alguém,
Você lá no fundo, você mesmo se culpa. E além de você mesmo se culpar, você sabe que lá no fundo todo mundo te acha massa, mas Jesus sabe a maldade que você fez. O que você fez para estar ali. Você sabe, Jesus sabe também. Todos podem achar uma coisa, mas Jesus sabe da verdade. E essa criança, né, da época que roubou, mas não foi repreendido na frente de todos, disse assim, poxa, ninguém sabe que fui eu que roubei, mas eu sei. Jesus sabe também. E aquilo foi o suficiente para fazer ele mudar a vida dele. E entender que ele não precisava roubar, que ele precisava trabalhar, buscar meios de conseguir aquele bem, sem precisar roubar ou furtar de alguém. E a partir daquele dia, eu acredito que ele recomeçou a vida dele. E acredito que todas as vezes que ele quase cai, ele lembrou. As pessoas podem não saber que fui eu, mas eu sei e Jesus sabe. E não é isso que eu quero pra mim. Ser uma pessoa má, ser um ladrão, ser um mau caráter. Eu quero fazer o que é certo. E ele, toda vez, acho que quando a pessoa ela tem essa consciência de que, por exemplo, ela está se dando bem em cima das outras pessoas, quando ela se toca, ela cai em si, opa, não é por aí. E volta atrás. E desiste de fazer o mal. Que você pense nisso.